Quero convidar aqui, agora, aqui essa noite, o pastor Ismael estará trazendo a palavra de Deus aqui. Pastor Ismael, que está nessa turma, acabou de se formar no Conecta, bênção demais, boa, pode aí, o homem merece, e veio bonito. Hoje todo mundo resolveu tirar mesmo do armário, né? O Tiago estava bonito, eu coloquei esse blazer. Você também. Se ela chamou você de Senhor, imagina o que é. Mas você tá bom, você tá bonitão, cara. Deus te abençoe. Pastor Ismael, um querido, está se chegando à nossa igreja, né? Vai estar conduzindo hoje aqui tanto a mensagem como a ceia do Senhor. Pastor Ismael sempre foi um amigo no período em que nós ficamos aqui sem pastor nessa igreja e no qual eu estava liderando aqui. Foi um ombro amigo para mim, muitas vezes, me ajudou demais aqui, atendendo alguns irmãos que precisavam, além de pastor, psicólogo também, terapeuta, psicólogo, né? E nos ajudou muito ali. Quero agradecer aqui de coração. A igreja às vezes nem sabe quantas pessoas nos ajudam, mas você foi muito importante nesse período para nós. E agora com certeza irá nos abençoar. Tá bom? Estenda sua mão para cá, para que o Senhor fale através do pastor Ismael. Senhor, obrigado pelo teu servo. Obrigado pela disposição em servir o teu reino. Que ele continue exercendo, ó Deus, com o maior amor, um privilégio, o dom que o Senhor lhe deu, de pastorear vidas, de falar à tua igreja, de ser esse canal, instrumento de Deus, para que fale aos corações da tua igreja. Abençoe o teu servo e a sua família. Muito obrigado por essa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Nós não combinamos não, viu? Se tivesse combinado, a gente podia pedir para o Tiago tocar e a gente cantava, nós dois aqui. Certo que é só a calça que ficou um tanto. Você vem, você faz parte de todas, Tiago, você está em todas aí, tranquilo. Queridos, graça e paz a todos. Uma alegria, um privilégio estar com vocês novamente nesta noite. Agradecer ao pastor Bruno. O pastor Bruno é o meu pastor, é o meu mentor, é o meu orientador. É um homem que Deus colocou na minha vida para me abençoar. O pastor Bruno é um jovem dinâmico, um jovem descolado, como diz a juventude. E quando eu preguei a primeira vez, eu tentei vir com a camisa daqueles estilos que ele usa, e aí ele acabou não vindo daquele jeito. Hoje ele não está aqui, eu falei, eu vou um pouco mais pastor hoje. Aí o Guerra me salvou, né? E está dando tudo certo. Prazer enorme, mais uma vez estar com vocês, rever amigos, pastores aqui presentes, rever algumas ovelhas amadas ali, o Alexandro, a Cláudia, o João, o Henrico, Cristiano, Jaqueline, as duas filhas gêmeas que não quiseram levantar, ficaram com vergonha, olha eu entregando tudo aí. E rever esses irmãos e os irmãos que participaram conosco no Conecta. Meu amigo, quando você precisar de alguém, de uma voz de locutor de rádio AM e FM, tem um irmão muito bom aqui. Ele veio dizer, mas está ali, ó. Levanta a mão aí, jovem. Se você precisar de alguém aí com uma voz linda, maravilhosa, pode procurar ali, ó. Fantástico ali, homem muito bom. Queridos, nós hoje teremos a celebração da ceia e eu vou falar um pouco sobre isso hoje. Mas, Tiago, eu vou abrir aqui para eu molhar minha garganta primeiro, para eu não cometer nenhum erro. E eu vou cantar uma música da época lá do meu início do ministério. Uma música, eu acho que ela é para a minha época ela era pentecostal, hoje nem tanto. Era a época que a turma não falava muito bem para a gente cantar isso. Mas hoje, graças a Deus, a cabeça abriu, a mentalidade é outra. E eu gostaria muito que você, se você souber, se você conhecer, que eu já derramei água aqui para abençoar tudo aqui, você pode cantar comigo aí, tá bom? Eu vou puxar a capela. Se o Tiago quiser tentar correr atrás ali, fica fácil. Você conhece. E quem conhecer vai estar próximo da minha idade.
Sinta no teu rosto o tocar da orla dos vestidos de Jesus. Sinta que o Senhor está aqui e quer ouvir teu clamor. Cantemos com alegria e oremos com devoção. Vem, Senhor, morar em meu coração. Vem, Senhor, morar em meu coração. Desculpa, Tiago. Fui eu que errei. Nós vamos ensaiar para eu cantar melhor. Querido, abra sua Bíblia. Obrigado, Tiago. E parabéns ao ministério de adoração dessa igreja, muito bem conduzido pelo Tiago. Parabéns aos irmãos que trabalham nos recebendo desde o estacionamento, os irmãos que nos auxiliam ali no som, cuidando das mídias da igreja, os irmãos que têm se colocado à disposição do serviço em todo tempo, em todo momento. É um prazer enorme servir com cada um de vocês. 1 Coríntios capítulo 11, versículos de 23 a 29, abre a sua Bíblia comigo, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Diz o texto: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu nome e te agradecemos pela tua presença nas nossas vidas, pela tua presença neste lugar e pelo privilégio que temos de estarmos à mesa com o Senhor Jesus nesta noite. Portanto, o Senhor já falou conosco por meio dos cânticos, das informações, das orações feitas, do nosso momento de comunhão, de abraço. Agora, Senhor, usa a tua palavra para falar ao meu e ao nosso coração, e que todo louvor e honra e glória sejam dados ao nome do Senhor Jesus, e no nome dele nós oramos. Amém. Querido, permaneça aí um pouquinho com a sua Bíblia aberta. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. Nós temos um intervalo de aproximadamente uns 30 anos, a partir do momento que o Senhor Jesus instituiu a celebração da ceia. Nós estamos aqui por volta do ano 60, da escrita de Paulo à igreja de Corinto. E nós temos um problema, que a igreja de Corinto, que era uma igreja muito carismática, uma igreja que era portentora de muitos dons, talentos, habilidades, uma igreja que era muito bem qualificada, uma igreja que podia exercer todas as coisas de muitas formas e de muitas maneiras, mas nós temos uma igreja que tem um problema com relação ao amor, por exemplo. E nós temos uma igreja que neste exato momento que Paulo está escrevendo, ele está escrevendo de uma maneira normativa, de uma maneira corretiva,
tentando instruir a igreja que ao longo desse período entre o que Jesus instituiu como ceia e até este momento agora que a igreja está celebrando ali a ceia, ela está fazendo de uma maneira equivocada. Ela não espera uns pelos outros, ela é uma igreja que há um menosprezo entre as famílias mais abastadas e as famílias menos abastadas. Há um problema de não entendimento entre a festa do amor com a celebração da ceia. E, portanto, Paulo precisa se dirigir a essa igreja e conversar com essa igreja por intermédio desta sua carta e informar a igreja como que ela deve retornar, como que ela deve proceder de maneira adequada, para que não cometam os mesmos erros que até então ela estava cometendo ali naquele momento. Então, olhando primeiro esse panorama, eu vou caminhar um pouquinho aqui com os irmãos e com as irmãs, para nós nos prepararmos também para este momento nosso celebrativo. Ele acontece na maioria das igrejas batistas uma vez por mês. Algumas igrejas escolhem o primeiro domingo, outras escolhem o segundo domingo, outras fazem pela manhã, outras fazem à noite. O nosso caso, devido ao, graças a Deus, ao grande crescimento da nossa igreja, Deus tem nos abençoado e nós estamos fazendo pela manhã e à noite para atender a todos. Isso é muito bom e parabéns ao Felipe na transmissão da mensagem nesta manhã. Parabéns ao nosso querido irmão Guerra, nosso presidente da igreja, vice-presidente da igreja na condução também. E nós queremos nos achegarmos mais próximo daquilo que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas. Portanto, a ocasião da ceia é muito preciosa na minha vida e na sua vida. Ela é preciosa porque nós estamos falando de uma celebração de morte, mas nós não estamos falando só de uma celebração de morte, mas nós estamos falando de uma celebração de morte, mas principalmente de uma celebração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ressuscitou e que está vivo e que reina e habita na minha vida e na sua vida. É um ambiente então que fica caracterizado pela comunhão minha, sua, pela comunhão dos santos. Santos aqui separados para servir, para adorar. É uma identificação com a morte, é uma identificação com a ressurreição do Senhor Jesus. E a consequência de tudo isso é a proclamação do Evangelho da graça de Deus. A consequência de tudo isso é a proclamação do Evangelho da graça de Deus. E a expectativa minha e sua, a nossa expectativa é que Ele venha, é que Ele volte, é que Ele venha nos buscar o mais breve possível, se possível for, para que possamos estar com Ele para sempre, viver com Ele para sempre e eternamente. Então, é um tempo de autoexame à luz da própria palavra de Deus. É tempo de quebrantamento, é tempo de reverência, é tempo de que nós possamos levar à nossa consciência aquilo que somos como homens e mulheres, entender que somos imperfeitos, mas fomos alcançados por essa graça abundante, por essa graça amorosa, por essa graça que limpa, que purifica, que transforma a minha e a sua vida. A celebração da ceia é um memorial que nós temos os dois elementos, e eu olho para essa ceia, é algo fantástico. Aqui nós temos o pão que simboliza o corpo de Cristo, e eu gosto dessa taça. Eu vou até deixar ela reservada, porque existe uma instituição religiosa que só o líder pode tomar do vinho. Então, como os meus olhos ficaram grandes quando eu vi essa taça, pode ser que na hora da ceia faça uso dele só eu, e deixo vocês aí um pouco com vontade. Eu estou brincando, mas é uma taça muito bonita. Então nós temos dois elementos: o pão, símbolo do corpo de Cristo. Nós temos o suco da videira, simboliza o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz no meu lugar, para purificar, para perdoar, para limpar os meus pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. Então esses são os símbolos que nós temos da ceia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, há 4 lições preciosas que eu quero tirar para a minha vida, e eu quero aprender com essas lições importantes para a minha vida nesta noite. Espero que nós possamos aprender juntos com ela. Primeiro, que a ceia é uma festa da comunhão dos santos em Cristo Jesus.
A ceia é a festa da comunhão dos santos em Cristo Jesus. Vira para o seu irmão que está do seu lado, para a sua irmã, e diz: essa é a nossa festa. Eu quero ouvir você dizer isso. Essa é a nossa festa. Esta é a nossa festa. Nossa festa. Veja, é um momento de adoração. É momento de nós nos curvarmos, raiz da palavra adoração, se inclinar, beijar os pés da maior autoridade. A maior autoridade que se encontra aqui neste lugar se chama Jesus Cristo. E nós o adoramos. E nós temos um coração contrito. E nós temos uma expressão daquilo que foi feito na nossa vida. E nós queremos dar testemunho disso para todas as pessoas. Nós queremos falar, nós queremos viver isso de maneira intensa na nossa vida. Mas não somente uma questão de contrição ou de adoração, mas também, além do testemunho, a entrega do serviço, o contentamento de gratidão, o perdão e aceitação, a paciência e a esperança. Sendo uma ordenança deixada pelo Senhor, ela revela a mim e a você a presença de Jesus na sua morte, na sua ressurreição, a presença de Jesus no meio do seu povo. Não se trata apenas de um ritual, mas há algo extraordinário, há algo fundamental e importante para as nossas vidas. Portanto, não se trata de um ambiente fúnebre. Nós nos arrumamos, nós nos vestimos para estarmos na presença do Rei da Glória. E é gostoso quando começa a chegar o inverno, que você começa a resgatar do seu guarda-roupa as suas roupas, e você então usa o seu perfume, e às vezes os mais antigos gostavam de colocar naftalina, não sei por qual motivo, dentro do guarda-roupa, e quando tira, aí tem que dar um banho de um perfume bom, um Eternity, sei lá, um perfume de primeira linha, para poder ajeitar toda essa questão nossa. Mas nós fazemos isso porque nós queremos estar num ambiente de alegria, nós queremos estar num ambiente de prazer, nós queremos estar com os nossos irmãos em Cristo Jesus para celebrarmos que Ele morreu por nós, mas que o túmulo está vazio. O túmulo está vazio e Ele agora mora no seu coração e no meu coração, e já já Ele volta. Ele volta por mim, por você e por todos nós. Podemos então perguntar na nossa celebração, ou informar na nossa celebração, ou afirmar na nossa celebração a morte, na morte de Cristo. Podemos perguntar: onde está, ó morte, a tua vitória? Nós estamos vivos em Cristo Jesus. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos destinados à ira de Deus. Estávamos perdidos, mas em Cristo Jesus Ele nos resgatou, nos tirou da morte para a vida, e fez isso no sangue precioso de Cristo Jesus. Ele venceu a nossa morte eterna e nos dá agora a vida eterna em Cristo Jesus. A nossa convicção é de que agora nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não importa se existam tribulações, não importa se existam problemas, não importa se você está passando por uma situação difícil como eu tenho passado ao longo destes 2 últimos anos. Não importa as circunstâncias pelas quais nós estejamos passando, mas nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, nada. Essa é a nossa âncora firme, essa é a nossa âncora inabalável. Então hoje é momento de comunhão dos santos. Segunda lição: na ceia nós celebramos a morte e a ressurreição com Ele. Paulo escreveu nos Colossenses capítulo 3, versículo número 1, 2 e 3, ele vai dizer: se nós já ressuscitamos com Cristo,
Se já fomos ressuscitados com Cristo, nós devemos buscar as coisas de cima, as coisas do alto. Porque Ele agora faz com que olhemos para cima, que olhemos para frente, que olhemos para Ele, que é o autor e o consumador da nossa fé. É com os olhos fitos nele, é olhando nele. Então a informação que nós temos nessa celebração é que as vidas, a minha e a sua, elas foram escondidas em Cristo Jesus. Também é uma afirmação escatológica, pois o povo cristão primitivo da época, quando da celebração da ceia, eles diziam com convicção: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. A nossa fala precisa ser a mesma: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. O ato memorial de olharmos para o passado, de olharmos para o presente e de olharmos para o futuro e esperarmos com a esperança renovada que Ele venha, que Ele volte e que Ele volte o mais breve possível. A ceia deve aquecer o coração frio, a ceia deve aproximar, aglutinar aqueles que estão distantes, a ceia deve aproximar e trazer aqueles que estão dispersos, a ceia renova a nossa alegria, a nossa comunhão. A ceia é uma experiência do corpo vivo de Cristo, e eu e você somos este corpo. Na celebração da morte e da ressurreição do Senhor, a cura. Veja, não é o pão que você vai comer, e não é o cálice que você vai beber, mas a cura, porque o Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Espírito Santo, está neste lugar. E talvez você possa estar precisando de alguma espécie de cura, seja ela física, emocional ou espiritual. O Espírito de Deus aqui está. E você pode se relacionar com Ele, e você pode conversar com Ele. Existe essa possibilidade por meio da oração, por meio da canção, por meio da proclamação da palavra. O Espírito move todos os atos dessa celebração, porque Ele quer diretamente falar ao seu coração. Ele quer falar diretamente com você. Ele quer tratar especificamente com você. Ele quer tratar comigo e com você. Então aqui, queridos irmãos, é um momento fantástico, porque nós temos cura, nós temos milagres, nós temos bênçãos que poderão ser colhidas deste momento espetacular e maravilhoso da presença do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Perdão, aceitação, alegria prevalecem num ambiente de celebração. O memorial, trazer a lembrança, memória. Você tem memórias na sua casa. Você tem lá talvez um álbum. Você tem lá fotos. Talvez você tenha vídeos. Agora, com o advento da tecnologia, você tem o seu aparelho celular que você vai armazenando e vai guardando todas as coisas para você olhar e lembrar. Lembrar daquilo que você teve, dos seus momentos alegres, contentes e felizes. Este é um momento para nós lembrarmos daquilo que o Senhor fez por nós, daquilo que Ele continua fazendo por nós, da minha comunhão com o corpo, da minha comunhão com o sangue de Cristo, por intermédio da fé, me apropriar das bênçãos que fluem da glória diretamente ao meu coração. Por essa razão, festejamos, porque fomos aceitos pelo Pai e agradáveis a Ele no amado. Paulo escreve isso aos Efésios capítulo 1, verso 6. Ele já nos abençoou. 5 vezes Paulo escreve isso aos Efésios. 5 vezes. Não é que Ele vai nos abençoar. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Então eu posso dizer, eu vou festejar porque eu sou abençoado. Eu sou abençoado por Jesus. Ele me abençoou, Ele abençoou você hoje. Deu a oportunidade de você abrir os olhos, de estar vivo, e de ter vivenciado esse domingo, e de estar aqui conosco. E com certeza vai abençoá-lo na sua noite, vai dar um sono do justo a você. Eu estou falando de coisas importantíssimas e simples que nós não damos valor. Ele nos abençoa em todo momento.
Todas as bênçãos estão já reservadas para usufruirmos dela em todo o tempo da nossa vida. A ceia nos traz uma outra lição, ela é lembrança de um passado que nos toca fundo, e por isso, inesquecível. Todas as vezes, eu tenho 44 anos de batismo, nasci no lar evangélico, mas deixa eu dizer para você, eu ia para a igreja, meu pai e minha mãe estão na glória, então agora eu posso falar. Eu ia para a igreja, como eu nunca fui bonito, eu ia tentar encontrar uma menina para eu namorar. Então a minha estratégia era, eu só encontro mulher bonita na igreja. Porque lá no salão de baile eu não conseguia encontrar. Eu jogava bola lá no campo de futebol, a turma chamava lá, era lá, tá gente? Não é, atualmente eu já não sei mais. Chamava lá a galera de Maria Chuteira. Mas eu falava, no salão não dá para eu namorar. No campo não dá para eu arrumar namorado, então eu vou para a igreja. E era para a igreja que eu ia. Mas o meu passado não era um passado muito bonito. Um jovem que nasceu no meio evangélico, um jovem que aprendeu a cantar no coral, que decorou textos bíblicos, um homem que vivia o tempo todo dentro da igreja, mas não tinha o conhecimento do Deus único e verdadeiro na vida. Até o dia que Jesus me encontrou, até o dia que Jesus foi me buscar, até o dia que Jesus me resgatou, até o dia que Jesus me transformou, e isso pode ser a sua história também. Ele foi te buscar, Ele te tirou, Ele te resgatou. Então eu olho para o passado e eu vejo que o meu passado era um passado difícil, era um passado cruel, mas aí Ele me trouxe para o presente, e o presente hoje, aí eu posso dizer, eu sou de Jesus, aleluia. Agora eu tenho Jesus na minha vida, e eu posso olhar para frente e saber que logo, em breve, eu estarei com Ele para sempre e eternamente. Então eu olho para o passado, eu olho para o presente, eu olho para o futuro. Sua história, minha história, uma história de esperança, uma história de promessas para a nossa vida. Ele nos chama para essa responsabilidade, Ele nos chama para esse comprometimento. Então, se eu fui resgatado, se eu fui transformado, se eu fui liberto, e se agora eu tenho uma nova em Cristo Jesus, Ele diz para mim e para você, eu quero comprometimento agora com o meu evangelho. Eu quero que agora você pregue, se for necessário, use palavras, mas prega com a sua vida, prega com o seu testemunho, prega com o seu jeito de agir, prega com a maneira com a qual você trata as pessoas, prega, se possível for, e se necessário for, use as palavras, mas pregue. Mostre isso às pessoas. Eu não sei fazer. Sabe, você diz quem você era sem Jesus, e diz para a pessoa quem você é hoje em Cristo Jesus. Ceia é graça derramada, é justiça satisfeita e, como resultado, salvação plena em Jesus Cristo. É a demonstração plena do amor de Deus revelado a nós em Cristo Jesus. Porque Deus deu prova do seu amor para conosco, que Ele se entrega por mim e por você, por amor, nós que éramos miseráveis pecadores. Devemos proclamar a sua morte até que Ele volte. Paulo utiliza a frase, até que Ele venha, lembrando-nos dos aspectos escatológicos da Santa Comunhão. Aqui presente nós expomos ante a Ti a única oferenda aos Teus olhos perfeita, o único vero puro e imortal sacrifício. Paulo reitera isso em Romanos capítulo 12, dizendo para mim e para você, rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresentais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, que é o vosso culto racional, e não se amoldem, não tomem a forma deste mundo, mas sejam transformados, e aí sejam transformados pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu aprendo uma quarta lição e última na ceia. Na mesa do Senhor, a comida é servida e todos se alimentam com
alegria. Na mesa, você senta porque é uma mesa de alegria. É uma mesa de festa. É uma mesa de contentamento. É uma mesa festiva. Mesmo que a nossa memória vá para passado, presente e futuro, mas é mesa de celebração. Então há uma sintonia, há uma sinergia em Cristo, há diálogo, há repartir um pão de coração, há uma unidade relacional, como é gostoso, porque nós ficamos um tempo dizendo que era ruim ficar em casa fechado por conta do Covid-19. E nós dizíamos, se vencermos tudo isso, teremos a possibilidade de voltar e de abraçar. Não esqueça que talvez você tenha dito isso, e agora você pode abraçar, e você talvez não saiba o quanto que um abraço pode fazer efeito na vida de uma pessoa. Às vezes uma pessoa não precisa ouvir absolutamente nada. Ela precisa simplesmente ter um abraço seu. Durante os meus 24 anos que vou fazer de ministério pastoral no dia 20 agora de abril, participei de muitas solenidades fúnebres, e uma ovelha um dia me disse o seguinte: pastor, eu não consigo lembrar das mensagens que o senhor pregou, eu não consigo lembrar de muitos ensinos que o senhor ministrou, mas eu lembro que no momento mais difícil da minha vida, além do senhor estar do meu lado, o Senhor me abraçou. A importância da unidade da igreja, a importância do abraço, das relações, é neste ambiente que o Senhor Jesus tem prazer de estar presente. Paulo quer dizer que ninguém deve estender a Santa Comunhão como uma coisa natural, como qualquer serviço litúrgico, mas é um momento solene, é uma instituição instituída de maneira pessoal pelo Senhor Jesus, mas ele está carregado de um profundo significado para a minha vida e para a sua vida. Pelo Senhor ter feito isso, nós tomamos parte desse serviço. Nós podemos fazer um autoexame de nós mesmos, não para nos punir, não para coibir a nossa participação, não, porque o texto diz: examine-se o homem a si mesmo e assim coma. Se tem algo para resolver, resolva. Se não dá para resolver agora, resolve depois, mas coma. Se a situação não está ainda totalmente equacionada, coma. Mas depois assuma o compromisso de ir, de resolver aquilo que você considera que possa estar pendente sobre a sua, sobre a minha e sobre as nossas vidas. Esse autoexame não é para que você deixe de comungar. Jesus celebrou a ceia com seus discípulos e quer que celebremos em amor, reverente, uns com os outros, no ambiente da fraternidade, no ambiente da sua tão amada igreja pela qual ele derramou o seu precioso sangue. Agora é Cristo em nós, esperança de glória. O escritor aos Hebreus fez um recorte lá para o Antigo Testamento e nos trouxe para o Novo Testamento, quando ele vai dizer assim: se não houver derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Se não houver derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Quando Cristo está em nós, especialmente na ceia, a igreja é edificada, os perdidos são trabalhados pelo Espírito Santo para a conversão, a glória de Deus, o nosso Pai, se manifesta sobre nós. O desejo de Deus nessa noite não é que nós tenhamos um pouquinho da glória dele. O desejo de Deus nessa noite é que nós, mesmo com um corpo corrupto, que nós possamos experimentar a glória de Deus, a presença de Deus, de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais poderosa, de uma maneira mais forte, de uma maneira mais
eficaz sobre a nossa vida, sobre cada cantinho da nossa vida. Que privilégio para cada um de nós poder celebrar a morte e a ressurreição de Cristo até que Ele volte. A ceia é uma oportunidade para quebrantamento. A ceia é uma oportunidade para contrição, para reafirmarmos o nosso compromisso com Cristo, para reafirmarmos a nossa pregação do Evangelho, para reafirmarmos que fazemos parte da grande comissão. Ó Deus, nos faz ser motivados por esse sentimento, nos faz, Deus, entendermos que a sua morte na cruz por nós, ela teve o propósito de nos resgatar, para resgatarmos vidas. Morreu para nos transformar, para nos usar como agentes de transformação. Morreu, deu tudo por nós, por amor, que possamos entregar todas as coisas por amor. Nada é mais nosso, tudo é dele, para o louvor dele, para a honra dele e para a glória dele. Eu preciso compreender isso. Então o tempo da ceia do Senhor é um tempo de profunda reflexão. Pensarmos no que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A celebração da ceia é uma oportunidade para perdão, reconciliação, diaconia, que é serviço, e comunhão plena. Celebremos a ceia com graça, com intensidade, com abnegação, com solidariedade, com justiça, com verdade, com santidade, até que Ele venha. E que Ele venha. Amém, queridos? Nós queremos convidar os irmãos que estão em serviço. Quero convidar o nosso querido irmão Guerra para vir até aqui à frente. Ele vai nos ajudar também. É a minha primeira vez aqui. Eu tenho que tomar cuidado para não quebrar nenhum protocolo do meu pastor. Os irmãos que estão em serviço, por gentileza, fica de pé um pouquinho. Você agora, membro da igreja. Todos possam ficar de pé, por gentileza.